Nosso programa Escola Bíblica está retornando, terceiro e último bloco, falando sobre o diaconato. Você está acompanhando esse programa maravilhoso, falando sobre essa chamada para servir, chamada maravilhosa, cujo exemplo maior é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora vamos tratar sobre o perfil do diácono. Quem pode ser diácono? Quais são as qualificações? Para isso, eu passo a palavra aqui ao nosso querido pastor Elias. Muito bem, pastor Marco. A gente vê que o Senhor, ele é organizado, o Senhor, ele estabelece a sua igreja e tudo através da sua palavra, em tudo, aliás, ele manifesta orientações como deve ser feito. As pessoas que devem exercer essa função, esse ofício de diácono, não são qualquer pessoa, não são quaisquer pessoas, são pessoas que apresentam um caráter, uma conduta ilibada, que apresenta uma retidão espiritual, até porque, de alguma maneira, são pessoas que estarão pregando também através da sua conduta. O escritor aqui, num determinado comentário, ele diz assim, que os diáconos têm de ser homens poderosos em obras e palavras. Obras e palavras. Isso está diretamente ligado lá com João, capítulo de número 12, eu gostaria de ler o versículo de número 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, a parte final aqui é importante, mas tanto o início e o final, o Senhor está falando sobre segui-lo. Se alguém o serve, tem que segui-lo. E seguir também nesse aspecto de olhar o caráter de Jesus Cristo. Se tem alguém que tinha um caráter e uma conduta ilibada, era Jesus Cristo. E tanto fala aqui do aspecto moral, do aspecto espiritual e também do aspecto familiar. Dentre as várias características, as várias qualificações aqui que essa pessoa que vai exercer o diaconato deve ter, estão entre elas, né? O ser honesto, não ser de língua dobre, não seja dado ao muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, que tenha uma boa reputação, enfim, outras qualidades aqui que é muito e super significativa nesse contexto. É uma pessoa que tem uma vida prática condizente com aquilo que ele fala, com aquilo que ele prega, com aquilo que ele defende, com aquilo que ele publica no que diz respeito à palavra de Deus. Então, se espera dos diáconos isso, que através da sua qualificação moral, da sua qualificação espiritual e da sua qualificação familiar, ele vai ser um homem que faça a diferença. E faça a diferença aqui dentro da igreja e também fora, para com os de dentro e para com os de fora. É muito importante que nós evidenciemos isso. Deus espera que todos os diáconos sirvam bem desta maneira. Quanto ao caráter espiritual, nós vemos aqui que Estevão foi um brilhante, foi um diácono de destaque assim, na igreja do primeiro século, na igreja primitiva. E a palavra de Deus nos fala algo sobre Estevão. Eu estou falando do primeiro mártir da igreja. Vamos ver Atos capítulo de número 6. Você que está aí do outro lado da tela pode acompanhar, lendo na sua Bíblia, Atos capítulo de número 6, que o crescimento da igreja se dava, sim, pela existência e pela atuação dos diáconos, mas não era atuação de qualquer diácono, não era qualquer pessoa. Olha, por exemplo, Estevão, versículo de número 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Era um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito, um homem que atendia às condições previstas pela Bíblia para assumir tal ofício. No versículo de número 10, a palavra de Deus nos diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Essa, inclusive, foi uma das razões pelas quais perseguiram a igreja, e isso culminou na morte, né, de Estevão, o primeiro mártir. Inclusive, o apóstolo Paulo fala que consentiu, ele foi um dos responsáveis direto pela morte deste mártir da igreja, que foi o
Estevão, né? Estevão, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio do espírito, de boa reputação e que realizava prodígios e maravilhas no poder de Deus. Nós queremos evidenciar aqui que na medida que um diácono apresenta essas qualificações morais, espirituais e familiar e começa a fazer a obra de Deus de uma maneira diligente, com muita qualidade, certamente os sinais, as bênçãos de Deus lhe acompanharão como um aspecto de confirmação do seu ministério. Então, faça a obra de Deus com desvelo, como nos diz Colossenses 3:23. Tudo que lhe for colocado à mão para fazer, faça de todo o teu coração, faça com amor, faça com diligência. Você foi chamado para servir e sirva com... Eu estou entrando aqui numa outra linha, apesar de nós estarmos tratando das qualificações, mas é porque há uma necessidade disso. Então, evidencie isso, essa necessidade, faça um autoexame, veja como você está fazendo a obra de Deus e certamente Deus te abençoará de uma maneira extraordinária. Amém, glória a Deus. Irmão Daniel, nos fale um pouquinho mais sobre essas qualificações aí do diácono, a importância que seja um homem de fato de um bom caráter, né? Isso. Essa questão das qualificações, ela é muito importante, ela tem um peso, ela tem um significado muito grande, tanto que os apóstolos enfatizam isso logo no primeiro momento em que se fala sobre instituir diáconos. Tá? Paulo reafirma isso lá em 1 Timóteo, como nós já lemos, sempre pautando alguns requisitos. E olhando esses requisitos aqui, algo que é muito importante a gente perceber, me parece que os requisitos básicos, os fundamentais, têm a ver com caráter. Tem a ver com a questão, vamos dizer assim, dos valores interiores e de um espírito sólido, bem firmado naquilo que crê e que acredita. Então, quando a gente olha e vê os apóstolos aqui em Atos 6, procurando homens, dizendo assim, olha, escolham homens, e ele dá três requisitos básicos. Ele diz, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Por quê? Porque eles iam ser encarregados de estar resolvendo e atuando em questões práticas da vida da igreja. Então, eles precisariam, de alguma forma, ter esses requisitos e ter, principalmente, essa questão do caráter bem firmado na palavra de Deus e essa capacitação que o pastor Elias, inclusive, já afirmou aqui, essa capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, a gente pode verificar aqui, o pastor citou o caso de Elias, nós podemos também citar o caso de Filipe, que, digamos assim, também é dessa primeira leva, né, de diáconos. Ele é citado, o nome dele é citado, e quando chega no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o quê? A igreja debaixo de perseguição. E ali nós vamos ver um diácono agindo com um caráter firme diante da perseguição. Ao invés dele recuar, ao invés dele retroceder, ele continuou firme. A situação, claro, era uma situação de risco e a igreja foi dispersa de Jerusalém e aí no caminho ele continuava firme na mesma fé, ou seja, ele continuava cheio do Espírito Santo e ele continuava com o mesmo ímpeto de servir a Deus. Então, quando ele chega em Samaria, o texto fala aqui que ele começou a pregar. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes o evangelho. E aí ele diz que as multidões atendiam unânimes. Então a gente vê unção, uma capacitação a mais, né? Um poder a mais nas suas palavras, um movimento de Deus a partir daquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque o coração dele estava totalmente entregue ao serviço. Então é muito importante a gente entender esse aspecto do diácono, dele estar entregue ao serviço, dele estar com aquela disposição de coração de se esvaziar e de permitir que Deus faça. Então Deus começou a usar ele aqui de uma forma poderosa, os espíritos imundos saíam, tá? E diz ainda que muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela
cidade, ou seja, Deus usando Filipe, levando ele vamos dizer assim, a um horizonte mais largo. Por quê? Porque ele se sujeitou, ele caminhou dentro do ofício diaconal. E o que nós lemos lá em 1 Timóteo 8,13? Aqueles que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então nós vemos isso se cumprindo na vida de Filipe, se cumpriu na vida de Estevão também. Então, esse momento aqui é um momento muito forte na vida de Filipe. E imediatamente ele passa por uma outra situação. De repente o Espírito Santo dá orientação a ele que ele vá ao deserto. E ali ele foi encontrar com uma única pessoa, tá? Versículo 34, ainda no capítulo 8, né? Versículo 26, quando o ângelo o envia ao deserto. E aí no versículo 27 ele encontra o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. E ali esse oficial estava lendo o livro de Isaías. E ali nós vemos vamos dizer assim, olha a performance de Filipe. Ele também era apto para o ensino. Então, quando ele se aproximou de uma pessoa que não estava entendendo a Escritura, prontamente ele disse: eu posso te ajudar. E ele foi lá e ajudou a vida daquele homem, o quê? Pregando o Evangelho, e prontamente ele recebeu Jesus Cristo na sua vida. Então, isso só reflete o quanto é importante, o quanto é promissor o ministério de diácono, o serviço de diácono, e o quanto nós podemos ser beneficiados pela correta operação desse serviço no corpo de Cristo. Essas qualificações, elas passam da mesma forma como as qualificações do presbítero, que nós estudamos na lição passada. Ela passa por essa questão de caráter, questão familiar e questão pessoal. Tudo isso vem trazendo vários pontos, várias características que precisam estar, vamos dizer assim, alinhadas com a palavra de Deus, para que ele possa estar, assim, então, desenvolvendo esse serviço, desenvolvendo esse trabalho de diácono, que sem dúvida é um trabalho que abençoa, é um trabalho que ajuda, promove a edificação no corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus, que bênção, né? Ver esse agir de Deus aí na vida dos diáconos, na vida de Estevão, na vida de Filipe. Interessante, irmão Daniel, que lá na frente a gente vê Filipe sendo chamado de evangelista, né? Lá na frente. Correto. Ou seja, Deus o guindou a esse ministério, porque havia tanta dedicação ao diaconato, que ele deu um bom evangelista, porque um bom evangelista, ele tem que ser um bom diácono, né? Ele tem que estar apto a servir, disposto a servir, a se doar. Mas ainda no aspecto dos requisitos, eu acho muito interessante a gente observar aqui esses requisitos, porque às vezes nós, pastores, a gente, no afã de dar oportunidade para as pessoas, a gente acaba não observando esses requisitos. E os problemas acontecem exatamente pela falta, por essas fendas que existem às vezes no caráter das pessoas. A pessoa até é uma pessoa proativa, é uma pessoa que gosta de ajudar, mas às vezes ela pode ser uma pessoa gananciosa. E a Bíblia diz que o diácono não pode ser ganancioso, não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Ele tem que ser um homem que ele seja marido de uma mulher. Ele não pode ter esse histórico recente aí de ter se envolvido em adultério, etc. Não pode. Ele precisa ser um homem de uma reputação ilibada, tá? Tem demonstrado ao longo do tempo, está na igreja há algum tempo. Então os pastores precisam ter muito cuidado na escolha dos diáconos, porque essa é a responsabilidade dos pastores. Na nossa igreja, nosso pastor-presidente dá aos pastores essa liberdade de indicar os diáconos, porque eles é que estão lá na base com eles. Então, o pastor tem que observar a vida daquele obreiro para só então ele poder indicar ao diaconato. Não pode ser um homem de língua dobre, né? Ou uma pessoa que fala uma coisa e depois fala outra. Ninguém sabe quando é que ele está falando algo. A língua dobre é assim, uma pessoa de duas caras, de duas palavras. Tá? O diácono ele tem que ser uma pessoa de um caráter que você sabe, o fulano é assim, ele é dessa forma, tá? O diácono, ele tem que, não pode ser dado a bebida, tá? Se você sabe que aquele irmão tem esse histórico, final do ano, gosta de um vinho, etc e tal, já não vai dar para o diaconato, né, pastor Elias? Por quê? Porque isso pode
colocá-lo a perder aquele ministério. Se o diácono, ele no princípio tinha essa incumbência de cuidar das viúvas, de visitar, de levar a alimentação, de dar assistência, você imagina o caráter que esse homem tinha que ter, porque a viúva, ela estava numa situação de vulnerabilidade. A gente não pode pensar em viúva aqui só em uma viúva idosa, não. Tem viúvas novas também, né? E aí a responsabilidade dobra de alguém que vai visitar. Esse diácono tem que visitar com a sua esposa. Não visite sozinho, seja você o obreiro que for, mas você visita com a sua esposa, tá bom? Porque você vai estar protegendo o seu ministério. Tudo isso nós ensinamos na Assembleia de Deus. Nós podemos até ter problema na Assembleia de Deus, como toda igreja tem, mas a nossa regra de prática e fé e para a escolha do ministério continua sendo a palavra de Deus. Porque alguém acha por aí que a gente crê no poder do Espírito e a gente não seja bíblico, não seja escriturístico. Mas a Assembleia de Deus, ela é bíblica, ela ama a palavra, ela extrai da palavra. Agora, se alguém não está cumprindo a palavra, é um problema pessoal, mas a igreja, ela ensina a palavra de Deus. Então, esse diácono, ele tem que ser um homem irrepreensível. Outra coisa, que governe bem seus filhos e a sua própria casa. Porque ele não basta ele ser um homem tão dedicado à obra de Deus, mas ele vai esquecer os seus. Ele tem que estar de olho, ele precisa estar cuidando da sua família. Ele precisa olhar com um olhar muito especial para a sua casa, né? E aqui no livro, ele dá algumas dicas aqui do trabalho dos diáconos, queria ler rapidamente. Ele auxilia na filantropia, né? Na visita aos enfermos, aos necessitados. Ele auxilia na visita aos desviados, aos novos convertidos. Ele dá apoio na distribuição de pão, na distribuição da Santa Ceia. Ele pode realmente ajudar nesse trabalho. Ele pode ajudar no recolhimento de contribuições para a obra de Deus. Ele pode ajudar na ordem do culto. Ele pode ajudar e deve ajudar na ordem do culto, para que nós tenhamos um culto em ordem, sabe? O diácono tem que estar ali observando, orientando, colocando em ordem. Não é o pastor que tem que deixar o púlpito ali, ir lá para organizar ou ter que falar no microfone. O diácono, ele já se antecipa, ele previne situações, ele agasalha uma pessoa, ele ajeita uma criança que caiu, leva para o colo da mãe, conversa com a mãe, conversa com o pai, olha, segura o seu filhinho um pouquinho aí, agora é a hora da palavra. Tudo ele faz com muita sabedoria, cuidado e zelo pela obra de Deus. Esses homens, eles mantêm um culto em ordem. E com o culto em ordem, o Espírito Santo opera de forma maravilhosa, porque as pessoas estão atentas à palavra de Deus. Ele auxilia na segurança do templo, ele auxilia na portaria, enfim, em múltiplas tarefas da igreja, o diácono, ele está ali pronto, né? E, como o pastor Elias falou, o nosso comentarista aqui no livro base, ele dá a entender a possibilidade de diaconisa também. A nossa igreja ainda não separa de diaconisa, mas me parece que a Bíblia deixa essa margem quando o apóstolo Paulo fala que da mesma forma, né, as mulheres, elas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo, tá? Ou seja, já que a Bíblia exige requisitos tão rigorosos, ela quer nos falar que sejam mulheres que estão exercendo algum tipo de ministério, porque isso não é exigido dos demais aqui no contexto bíblico, né? E o exemplo disso é Febe, né, pastor Elias? Febe, ela servia, o apóstolo Paulo recomenda aquela mulher como uma serva do Senhor, servia a igreja na sua casa, enfim. Não fala dela como pastor ou como líder, fala dela como serva, né? Isso é muito importante. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, né? Tá tão gostoso aqui falar sobre servir, é sempre coisa maravilhosa, né? Pastor Elias, irmão Daniel, quero agradecer a vocês. E nesse final de culto aqui, irmão Daniel, lembrar que hoje, nesse final de semana, na sexta-feira, dia 18 de junho, né? Nós estamos comemorando 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, né? É um momento histórico, né, irmão Daniel? Sim, com certeza. O senhor fique à vontade aí também para fazer as suas considerações finais. É isso aí, são 110 anos de história, 110 anos onde Deus vem levantando vidas, salvando vidas. Então, a gente tem muito que agradecer ao Senhor.
A gente tem muito que está celebrando a esse Deus que levantou um povo que crê no seu poder, que levanta um povo que conhece esse Senhor que salva, que transforma, que recupera uma vida, que enche essa vida de dons e que capacita. Então, de fato, é uma data a ser comemorada, é uma data que a gente precisa realmente parar e louvar a Deus e agradecer a Deus, porque essa obra é dele e nós nos alegramos por isso. Essa lição, ela traz para nós essa ideia do serviço de uma maneira bem enfática, bem forte, e eu queria lembrar que quando a gente estudou nas outras lições, nós muito citamos o texto de Efésios 4:12, que diz o seguinte, que Deus separou os dons, nos deu dons, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço. Ou seja, todo dom, toda manifestação, toda operação dele na nossa vida sempre vai nos levar ao quê? A desempenhar serviço. Vem nos desempenhar, vem nos fazer servir. Então é muito importante a gente guardar isso no nosso coração e a gente entender também que quando a gente começa a servir ao Senhor, quando Ele nos abençoa com esse trabalho de diácono no corpo de Cristo, é bom a gente entender que aquele que desempenha bem, de fato, ele alcança muita confiança na fé e ele também vê para si as portas abertas para lugares maiores, mais altos, mais plenos na presença de Deus. Então, esses pontos desse ensinamento sobre a questão do diácono, ele é muito importante e nós queremos incentivar você que é diácono a continuar firme nessa postura de servir, crendo, Deus vai te abençoar e vai cada vez mais ampliar o teu ministério, a tua vida, e nós queremos incentivar a igreja a servir uns aos outros, a exercer a diaconia e também, quem sabe, permitir que Deus opere para Deus comece a levantar você, irmão, minha irmã, como diácono na igreja e assim abençoar outras vidas e assim cada vez mais edificar o corpo de Cristo. É uma lição maravilhosa, nós louvamos a Deus por esse momento aqui e por poder estar compartilhando essa verdade que abençoa nossas vidas. Amém, irmão Daniel. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Pastor Elias, fazendo as suas considerações finais e peço que o senhor também nos leve em oração, agradecendo a Deus por este programa. Graças a Deus. Só evidenciando que nós estamos muito alegres pela existência da Assembleia de Deus no Brasil, que esse final de semana está completando 110 anos e tem sido um instrumento poderosíssimo para a formação espiritual de muita gente, né? Nós temos aí um dos maiores instrumentos de ensino, que é a escola bíblica, está presente em todas as nossas congregações, e você, meu irmão, você, minha irmã, que ainda não é matriculado na escola bíblica dominical, esteja atento, faça a sua matrícula o quanto antes e participe dessa formação, participe dessa instrução. Certamente Deus abençoará não só você, mas toda a tua casa, e você estará num processo de caminhada ao céu. Certamente Deus tem muito a fazer na tua vida. A agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nosso líder aqui em Marabá, pastor Salles, que tem conduzido de uma maneira sábia e na orientação de Deus. Deus abençoe poderosamente. Também pastor Marcos, irmão Levi, Deus abençoe poderosamente. Vamos orar então nessa oportunidade. Nós estaremos agradecendo por este momento que nós tivemos aqui tratando sobre o serviço cristão. Eu lembrei que o serviço está diretamente ligado à palavra e ligado também à koinonia, à comunhão. Inclusive, alguém já disse que esse é o tripé do discipulado, é palavra, comunhão e serviço. Nós jamais devemos deixar de lavar os pés dos outros, sempre que necessário, seguindo o exemplo de Jesus em João 13, e também servir a mesa, como foi descrito em Atos capítulo 6. Sirva a mesa e Deus vai te abençoar com uma mesa gloriosa lá nas bodas do Cordeiro. Vamos orar nesta oportunidade. Bendito Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo teu favor, ó Pai,
pela tua graça incomparável. Amém. Senhor, que cada dia nós tenhamos, ó Deus, Obrigado, essa disposição de servo, ó Pai. Que cada dia nós sejamos Pai, verdadeiros diáconos, ó Pai. Oportunidade. Verdadeiros opereites, ó Pai Santo, chamados para te servir, ó Pai. Sim, Pai. Chamados, ó Deus, para colocar a mão no arado, ó Deus. E que nós não olhemos para trás, ó Deus, que nós olhemos somente para frente. A tua palavra nos diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o teu reino, ó Deus. Sim, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Senhor, Abençoando o teu povo. desperta a tua igreja, ó Pai, levanta homens e mulheres, ó Pai, Sim. poderosos nas escrituras, cheios do teu poder, cheios de sabedoria, ó Pai, Sim, e que Jesus. venham, Senhor Deus, desempenhar cada dia Sim, suas Pai. atividades com afinco, ó Pai, com o brilhantismo do céu, ó Pai, e na direção e orientação do teu Espírito, ó Pai. Amém. Abençoa, ó Deus eterno, pastor Marcos, sua família. Abençoa, Deus eterno, pastor irmão Levi, ó Pai, Sim, com Jesus. toda a sua casa. Abençoa o pastor Salles, toda a sua Sim, família. Jesus. Abençoa, ó Deus eterno, cada um dos teus filhos que estiveram até agora conosco aí, ó Pai. Em o nome de Jesus, que a tua boa mão esteja sobre a casa e sobre a família de cada um. Nós te suplicamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Guardamos você até o próximo programa Escola Bíblica.